Chegou, queridos irmãos e irmãs, o grande dia de coroar todo esse tempo bonito que nós estamos vivendo, que é o tempo pascal. Hoje, com a solenidade do Espírito Santo, a solenidade do Pentecostes, nós rezamos por toda a unidade da igreja. Uma das coisas mais belas que nós temos dentro da nossa igreja, na verdade, é a diversidade. A diversidade que torna a igreja enriquecida na unidade dos cristãos. Existe um só corpo. Muitos são os membros, mas um só é o corpo. Um só é o Espírito que traz a comunhão de toda a igreja. E é por isso, meus queridos irmãos e irmãs, que a igreja nos proporciona celebrar neste dia de hoje a festa do Espírito Santo. Isso me traz à memória, embora não esteja dentro da liturgia da palavra, mas eu gostaria de recordar uma passagem no Antigo Testamento. Lá no livro do Gênesis, quando o povo de Deus havia construído uma torre, chamada Torre de Babel, uma torre que se elevava de maneira tão alta que o povo de Deus, o povo da época, queria alcançar o céu. Eles diziam: vamos construir uma torre para que nós consigamos chegar até o alto dos céus. E eles começaram esta empreita. Começaram a construir porque queriam alcançar as coisas do alto sem precisar da atuação, da graça e do poder de Deus. E o pecado exatamente se localiza aí, quando dentro do nosso coração nós achamos que podemos alcançar as coisas do alto sem a ajuda de Deus. Foi assim também na queda dos primeiros pais lá no paraíso. Deus havia dado a eles a possibilidade, a Adão e Eva, de viver uma vida feliz consigo. Deus havia dado a Adão e Eva a possibilidade de ter comunhão com Deus e participar da vida divina. Tanto é que Deus tinha colocado no meio do jardim uma árvore que era a árvore da vida, de cujo fruto se tomava e comia e viveria para sempre. Esse fruto é o próprio Cristo. Nós sabemos disso na interpretação teológica. É o Filho eterno de Deus que do alto da cruz, da árvore da cruz, pende para nós um fruto do qual nós podemos tomar e comer aqui na Eucaristia. Jesus é o fruto da árvore da vida. Ele é a árvore da vida. Ele é o fruto que nos dá a vida. De repente, por causa da tentação de Satanás, da serpente, a mulher e o homem comem de um outro fruto que Deus havia prometido. Tentando enganar o homem e a mulher, a serpente disse: por acaso vocês estão proibidos de comer de todos os frutos? E o homem e a mulher, caindo na tentação, quiseram alcançar um caminho para se chegar a uma vida plena, na desculpa, sereis como deuses. Alcançar a vida que Deus tinha para o homem e para a mulher por um atalho, por um outro caminho, e se afastaram de Deus. Do mesmo modo, na Torre de Babel, eles pensaram: vamos construir uma torre tão alta que nós possamos chegar à glória dos céus, que nós possamos chegar no mais alto dos céus. Mas não quiseram contar com a graça de Deus, porque Deus nos eleva à contemplação e à vivência da sua vontade. A glória de Deus é meta do homem, mas nós não podemos alcançar o céu se não for pela atuação de Deus em nossas vidas. Por isso Deus então naquele momento, na Torre de Babel, na história da Torre de Babel, Deus confundiu as línguas, e aqueles que se entendiam por uma mesma língua, agora já não se compreendiam mais. Vários povos, vários países foram falando línguas diferentes, e já não havia mais entendimento entre os povos. Quando nós nos transportamos para a primeira leitura de hoje, tirada dos Atos dos Apóstolos, estavam ali presentes em Jerusalém pessoas de todos os lugares, de todos os cantos do mundo, moradores de Jerusalém que vinham de vários países
países distantes, cidades distantes, partos, medos, elamitas, gente da Capadócia, da Frígia, da Lídia, da Mesopotâmia. Pessoas que falavam línguas diversas estavam ali em Jerusalém também para celebrar a festa do Pentecostes. Era comum entre os judeus celebrar esta festa. Todos eles falavam línguas diversas, cada um de acordo com a sua nacionalidade, e de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso que se repartiu sobre os discípulos. E quando de repente Pedro começa a anunciar, a falar a palavra de Deus, cada um deles que estavam ali compreendiam a palavra de Deus na sua própria língua. Aquilo que a Torre de Babel fez dispersão, o Pentecostes vem para trazer comunhão e unidade. A igreja celebra a comunhão e a unidade. Embora sejamos diferentes, e louvado seja Deus, porque temos dons diferentes, o que torna a igreja ainda mais enriquecida é a diferença que existe entre eu e você, entre os dons, entre as vocações. Imagina se a igreja fosse composta somente de padres, de sacerdotes. A igreja é rica porque tem as famílias, a igreja é rica porque tem os religiosos e religiosas, a igreja é rica porque tem os seus missionários, porque cada um de nós que somos batizados, embora diferentes, formamos um único e mesmo corpo, cuja cabeça é o Cristo e cuja alma é o Espírito Santo que a anima. É o mesmo Espírito de amor que repousou sobre Jesus naquele dia do seu batismo e que agora também repousa sobre a nossa vida pela unção do batismo, do nosso batismo, e que nos torna um único corpo, uma única igreja que precisa de fato produzir os seus frutos de salvação para o mundo, para a nossa sociedade, para as realidades que nós vivemos hoje. Assim aconteceu em todos os anos, em todos os séculos, desde a fundação da igreja, no começo dos tempos. Desde que a igreja foi fundada, do coração de Jesus transpassado pela lança, onde jorrou sangue e água sobre João, sobre Nossa Senhora, a igreja, agora que nasce do coração de Cristo, é manifestada para o mundo no dia de Pentecostes. E é muito bonito a gente perceber uma festa judaica, uma festa que se celebrava desde sempre pelos judeus, que comemorava a colheita dos primeiros frutos. Eu gosto muito desta comparação. Os judeus celebravam o dia de Pentecostes como um dia de celebrar a colheita dos primeiros frutos que tinham sido plantados lá no dia da Páscoa. Na Páscoa judaica se começava o plantio. 50 dias depois se começava a colher os primeiros frutos daquilo que tinha plantado há quase 2 meses antes. No dia de Pentecostes, recolhiam os primeiros frutos e ofereciam a Deus como primícias. Aquilo que era de melhor, aquilo que era primeiro, e a gente precisa entender que aquilo que há de melhor na nossa vida deve ser oferecido para Deus, não aquilo que resta, não aquilo que sobrou de tudo que nós produzimos, mas o melhor da nossa vida deve ser oferecido para Deus. O melhor do nosso sacerdócio, o melhor da nossa família, o melhor da nossa vida consagrada, o melhor dos nossos anos. Não é à toa que nós batizamos as crianças desde o princípio, porque é o melhor daquilo que nós podemos oferecer, ou seja, a totalidade da nossa vida oferecemos ao Senhor como frutos. A importância de entender que para Deus não é o que sobra, é aquilo que nós temos de melhor. Porque senão nós vamos novamente tentando encontrar atalhos, como se fosse um desencargo de consciência. Oferecer para Deus não é um desencargo de consciência. Não pode ser para nós uma desculpa para dizer, não, já fiz a minha obrigação, já fui na missa no domingo, já comunguei uma vez na semana, já basta. Não basta. Porque para nós, para Deus, de nós deve ser o melhor.
Aquilo que nós oferecemos para o Senhor jamais pode ser o que nos restou, porque pode ser que não nos reste nada. É a oferta da viúva que no Evangelho nós encontramos. Ela que tinha apenas 2 moedinhas, que não fazia diferença alguma, quando colocada no cofre do templo, não fazia nenhum barulho, enquanto outros depositavam dentro do cofre enormes quantias, que quando caíam no fundo do cofre de cobre, ressoava, fazia um tilintar tão alto, que todos olhavam para aquele que estavam fazendo grandes doações e aplaudiam: nossa, como foi grande essa doação. Enquanto a oferta da viúva era tudo que ela tinha. Colocada dentro do cofre, não fez barulho nenhum, mas Jesus viu a oferta daquela mulher. O que isso significa para nós? Que na nossa vida, não basta dar uma grande quantidade, se for apenas aquilo que nos sobra. Aquilo que nos sobra do nosso tempo, da nossa vida. Por isso nós precisamos fazer uma conversão diária. Começar desde cedo, ensinar para as crianças, e graças a Deus temos muitas crianças aqui dentro dessa igreja. Importante que os pais ouçam estas palavras, não digam para o seu filho da existência e do amor de Deus, quando eles já estiverem adultos, porque pode ser tarde. Fale de Deus, ensine Jesus, fale de Nossa Senhora quando o seu filho ainda estiver no ventre, para que ele tenha a possibilidade de oferecer a totalidade de sua vida. Desde os primeiros passos, as primeiras palavras, possam glorificar a Deus com suas vidas. Quando lá entre os judeus se celebravam os primeiros frutos, se recolhiam todos esses primeiros frutos e ofereciam para Deus. E aqui fica para nós a pergunta: estamos no dia de Pentecostes, começamos a semear os frutos de Deus em nossa vida, as sementes de Deus em nossa vida, no dia da Páscoa, onde ressurgimos com o Senhor, ressuscitamos com o Senhor. Quais os frutos que nós colhemos 50 dias após o dia da ressurreição? São frutos semeados na carne, e portanto colhidos também para este século, ou são frutos semeados no Espírito Santo e que colhemos para a vida eterna? Quais os frutos que nós queremos oferecer para o Senhor de nossa vida, do plantio que o Senhor realizou em nossa vida na ressurreição e na Páscoa? Quais os frutos que nós podemos colher? Porque parece muitas vezes que esse tempo de 50 dias entre a ressurreição de Jesus, o dia da Páscoa, e o Pentecostes, se torna como que um hiato, um vazio. Quais os frutos que nós conseguimos produzir em todos esses 7 domingos da Páscoa, hoje o 8º domingo da Páscoa, onde coroamos com a graça de Deus, com os dons de Deus, o dom do Espírito Santo, esta solenidade tão bela e tão importante? Qual o testemunho que nós damos de Cristo? Qual a coragem, que é fruto, que é dom também do Espírito Santo, qual a coragem que nós temos de escancarar para o mundo as graças que o Senhor tem realizado em nossa vida? Anunciando que o Senhor está vivo e que a igreja é conduzida não por um homem qualquer, mas por um homem conduzido por Deus. E por isso nesta missa de hoje também rezamos pelo Santo Padre o Papa, que conduz pela ação do Espírito Santo a igreja para a comunhão e para a unidade. Por que a igreja de Cristo subsiste na igreja católica? Porque temos sucessão petrina, porque temos sucessão apostólica. É por isso que a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo subsiste na igreja católica, porque é conduzida pelo Espírito Santo e porque se reúne na unidade dos cristãos, onde Pedro é para nós o ponto de comunhão, na fé, na doutrina, nas palavras anunciadas, na interpretação das Sagradas Escrituras. Nós temos uma igreja alicerçada em Cristo, construída sobre a pedra que é fundamental, que é Pedro.
O Papa é para nós, com certeza, elo e ponto de unidade para todos os cristãos. Sejamos verdadeiros católicos. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa, para nós, Papa Francisco, rezemos por ele, para que consiga de fato permanecer na unidade, fazer com que a igreja permaneça na unidade de todos os cristãos. Uma igreja separada é uma igreja distante de Cristo. Há diversos membros, mas um só Espírito. Há diversas atuações, mas um só é o Espírito que traz a unidade. Há diversos carismas, mas um só Senhor nos reúne na diversidade de todos esses dons para formar uma única igreja, um único corpo, que é o corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. Nós somos os membros, e o Espírito Santo é a alma que vivifica este corpo espiritual. Antes de qualquer coisa, queridos irmãos e irmãs, antes de pensar mal dos nossos bispos ou do nosso Papa, rezemos por eles, porque eles são o elo de comunhão e de unidade da igreja. Nesta Santa Missa também rezamos para que Deus possa reunir todos os cristãos num único redil, num único rebanho. Que todos os cristãos se voltem para a verdade e entendam e compreendam que aqui na igreja, a nossa igreja católica, apostólica romana, a nossa igreja nela subsiste a igreja de Cristo em sua totalidade. Não nos falta nada para sermos verdadeiros cristãos. Basta permanecer inteiramente. Aqui não pode ser de modo parcial. Não pode ser de modo reservado, com reservas, melhor dizendo. Não pode ser com reservas, tem que ser com a totalidade da nossa vida. Ou somos igreja e somos conduzidos pelo Espírito Santo, ou somos pela metade e não somos nada. Não tem jeito de ser igreja pela metade, é necessário ser todo entregue nas mãos do Senhor e oferecer a nossa vida como primícias, como fruto de tudo aquilo que plantamos, que o Senhor plantou na sua paixão, morte e ressurreição, e que nós colhemos para a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.